Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Aqui estamos para mais um episódio do podcast Diplomatas, uma parceria entre o Jornal Público e o Instituto Português de Relações Internacionais. Eu sou o António Saraiva Lima e acompanham-me, como de costume, a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar este programa ao início da tarde de quarta-feira, dia 8 de abril. Neste episódio vamos manter o foco no Médio Oriente, poucas horas depois de Estados Unidos e Irão terem anunciado um acordo para um cessar-fogo de 2 semanas. Aproveitando a visita de J.D. Vance, vice-presidente americano, a Budapeste, para apoiar Viktor Orbán, vamos dar nota da última semana de campanha antes das eleições de domingo na Hungria. E neste programa vamos também responder a uma pergunta que nos foi enviada por um ouvinte do podcast, que ficou a pensar na descrição que o Carlos fez da China, no episódio da semana passada, como um tigre de papel e que por isso pede mais esclarecimentos. Já agora aproveito para convidar quem nos ouve desse lado a fazer como este ouvinte e enviar perguntas ou sugestões de temas para discussão aqui no Diplomatas. Podem fazê-lo enviando um e-mail para antonio.lima@publico.pt ou para podcasts@publico.pt. Começando aqui a nossa conversa pelo Médio Oriente, menos de 24 horas depois de Trump ter recorrido às redes sociais para anunciar que uma civilização inteira ia morrer esta noite, e dito que não estava preocupado com a possibilidade de os Estados Unidos cometerem crimes de guerra no Irão, Washington e Teherão anunciaram um acordo para um cessar-fogo de 2 semanas, que inclui a reabertura do Estreito de Hormuz. O preço do barril de petróleo baixou para menos de $100, pela primeira vez em várias semanas. Trump fala num grande dia para a paz mundial, diz que uma proposta iraniana de 10 pontos, mediada pelo Paquistão, é uma base viável de negociação. Do lado iraniano, o Guia Supremo declarou vitória para a República Islâmica. O cessar-fogo foi celebrado nas ruas de Teherão. E o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano explicou ainda que o governo vai ter em consideração o plano de 15 pontos apresentado pelos Estados Unidos há umas semanas, mas uma e outra proposta, que à hora em que estamos a gravar ainda não foram oficializadas pelas partes, tem exigências aparentemente incompatíveis, nomeadamente sobre o futuro do programa nuclear e também balístico do Irão, sobre a presença americana na região e os termos da reabertura do Estreito de Hormuz. Acresce ainda o facto de Israel argumentar que o acordo de cessar-fogo não abrange o Líbano e que por isso vai continuar a sua guerra contra o Hezbollah no país vizinho. Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, está a caminho do Golfo, foi uma das vozes europeias e internacionais que reagiu com satisfação a este acordo. As delegações americana e iraniana devem reunir-se na sexta-feira em Islamabad para dar o pontapé de saída num processo negocial, tendo em vista um fim definitivo para esta guerra. Carlos, o que é que sabemos, ou o que é que não sabemos sobre este acordo de cessar-fogo, e há condições para ele se manter? Ainda é muito cedo. Não sabemos com certeza imensas coisas, mas há algumas coisas que nós sabemos e que não temos valorizado. E, em primeiro lugar, a importância da mediação do Paquistão, que coordena um conjunto de países, a Arábia Saudita, com quem o Paquistão tem um tratado de aliança militar, o Egito e a Turquia, que se empenharam todos já há várias semanas neste processo. É sobretudo o coordenador que teve uma intervenção forte, não só pelas suas qualidades diplomáticas, mas também porque, na véspera do anúncio do cessar-fogo, o Paquistão, que logo no início das hostilidades enviou tropas e meios antiaéreos para a Arábia Saudita, para o território do seu aliado, no dia 7 de abril declarou formalmente que se houvesse uma escalada da guerra na região, que ia intervir ao lado da Arábia Saudita, ia responder a uma escalada com uma escalada muito significativa, uma vez que o Paquistão é, tal como Israel e os Estados Unidos, uma potência nuclear. É a potência nuclear islâmica, em todo caso sunita, que tem uma relação especial com a Arábia Saudita. Também tem o Paquistão uma relação especial com a China. O Paquistão não é tão bom como a Hungria, que é aliado dos Estados Unidos, da Rússia e da China, mas é quase tão bom, porque tem uma aliança antiga, já, desde os anos 70, simultaneamente com a China e com os Estados Unidos, e, de resto, no dia 1 de abril, apresentou oficialmente
os dois ministros dos negócios estrangeiros, paquistanês e chinês, apresentaram um plano em 5 pontos que, de certa maneira, mostrou que a China estava preparada para, nesses termos, pressionar o Irão a recuar, o que deixou, de certa maneira, o Irão apenas com o apoio externo da Rússia, que, em todo caso, não se manifestou neste processo. Portanto, o Paquistão, quer do ponto de vista diplomático, quer do ponto de vista militar, teve uma intervenção efetiva neste processo, e este é o momento mais alto da sua história diplomática, tal como nós a conhecemos, pelo menos desde a ida de passagem do Kissinger a caminho da China em 1971 ou 72. É importante sublinhar esses pontos que não têm sido, na minha opinião, muito sublinhados pela mídia. Tal foi o alívio depois daquelas declarações apocalípticas que dominaram a mídia. As duas partes estão relativamente distantes uma da outra. Nós não conhecemos ainda os documentos finais. Há um documento em 10 pontos do Irão que foi divulgado pela agência de notícias iranianas. Pensamos saber que há uma nova versão dos 15 pontos norte-americanos que foram entregues ao Irão pelo Paquistão neste processo, nas últimas horas, Sim. Antes da declaração da pausa nas hostilidades contra o Irão, mas aparentemente os 10 pontos do Irão são completamente absurdos. Há aparentemente uma dificuldade em perceber exatamente qual é que é a posição que prevalece no Irão. Nós sabemos, faz parte das guerras modernas, além de não serem declaradas, têm sempre 2 vencedores. A parte que ganhou e a parte que perdeu são ambas vencedoras, mas isso é um dado adquirido. Mas os tais 10 pontos vão um pouco longe demais e exigem que nos próximos dias e nas próximas semanas haja um esforço diplomático não só em Islamabad, nas conversações que estão marcadas entre o presidente da Assembleia iraniana e o vice-presidente dos Estados Unidos, mas em geral que haja efetivamente um esforço para repor os dados da realidade à volta desta questão. Os iranianos, à força de dizerem que ganharam a guerra, aparentemente estão convencidos que ganharam a guerra. O Irão está, do ponto de vista militar, destruído do ponto de vista diplomático, está isolado. E internamente o regime também está isolado e é difícil fazer uma avaliação. Mas tem sempre o argumento de que, pelo menos para já, sobreviveu, não é? O regime. E sobreviveu com certeza. Não é esse o ponto. Não sabemos se a economia, se podemos dizer o mesmo em relação à economia, que já estava em muito mau estado, mas é preciso repor um pouco a realidade das coisas para as conversações poderem avançar. Há vários pontos críticos. O primeiro é a necessidade de restaurar um regime de fiscalização do programa nuclear militar iraniano que tenha credibilidade e seja eficaz. As Nações Unidas aí são decisivas, a agência atómica é decisiva. É preciso, muito rapidamente, estabelecer, com ou sem mandato do Conselho de Segurança das Nações Unidas, uma vez que a China e a Rússia vetaram a cláusula, a resolução que invocava a possibilidade de recorrer à força para garantir a passagem e a liberdade de navegação dos Estreitos de Hormuz. É preciso efetivamente que haja no terreno meios, designadamente das potências asiáticas que dependem dos abastecimentos do Golfo e das potências europeias que dependem dos abastecimentos energéticos, da regularidade dos fluxos energéticos do Golfo. É preciso que haja sinais fortes de que a comunidade internacional, se é que ela existe, está preparada para restaurar a liberdade de navegação do Golfo, para enquadrar melhor estas conversações e as fazer avançar tão rapidamente quanto possível no bom sentido. Teresa, o Carlos falou aqui destas duas declarações de vitória. É sempre difícil quantificarmos estas coisas. Trump, ao seu estilo, já está a reivindicar este feito para si, para os Estados Unidos. Independentemente do alívio que este acordo traz, os preços de energia do petróleo, pelo menos a curto prazo,
não vão voltar aos valores de há 5 semanas, ou podem não voltar, mesmo admitindo aqui que os Estados Unidos cumpriram ou ainda vão cumprir os seus objetivos militares no Irão, eu pergunto-lhe se a imagem externa do país, ou do seu governo se calhar, se não sai demasiado chamuscado com a forma como esta guerra se desenrolou, ou seja, aquela ideia de que podemos estar a falar de uma vitória militar, mas de uma derrota estratégica. Eu acho que a forma como este conflito termina, como terminou, leva muita gente a perguntar para que é que serviu a guerra. Qual foi a utilidade desta guerra? Trump começou a guerra anunciando que exigia várias coisas, entre as quais o fim do o regime, chamada mudança de regime, era uma dos seus objetivos, depois mudou, naturalmente. Bem, o Trump conseguiu, numa mesma conferência de imprensa, dizer as duas coisas. As duas coisas e terminou, não sei se viram, mas quando anunciou o apocalipse sobre o Irão, anunciou que tinha havido mudança de regime, assumiu isso, de uns tipos, naquela linguagem que é própria, muito teimosos e tal, para uns tipos muito mais perto e muito mais razoáveis. É a mudança de regime que Trump diz que conseguiu. A outra condição que ele punha inicialmente, ouvimos-lo dizer isso múltiplas vezes, era que exigia a capitulação total e incondicional do regime teocrático iraniano. Como dizia o Kissinger, neste tipo de guerras assimétricas entre a maior potência militar do mundo e um país com menos recursos militares e com uma situação mais frágil, este país, se não perde, ganha. E, de facto, eu acho que, se fizermos bem as contas, evidentemente que não sabemos ainda qual vai ser o resultado das negociações, nem sabemos até que ponto os Estados Unidos, nas negociações, vão conseguir alguns dos objetivos que pretendem desta trégua e como resultado desta guerra que travaram com Israel. Mas Trump aceitou um cessar-fogo e a abertura das negociações, como ele próprio disse, nos termos apresentados por Teherão, ou seja, Trump disse ontem que o plano de 10 pontos apresentado por Teherão era uma base aceitável de negociação. Ora bem, se olharmos para o resultado de 38 dias de bombardeamentos sobre o Irão, é evidente que, como o Carlos já disse, a estrutura militar iraniana ficou necessariamente debilitada, uma economia que já estava em grandes dificuldades por causa das sanções, nomeadamente, e por causa das dificuldades de venda do petróleo, ficou também numa situação ainda mais grave, mas se tirarmos isso, o regime teocrático continua no poder, é ele que vai negociar de resto. Aquela promessa que Trump fez aos iranianos, estamos a caminho, libertação, não existe. Os iranianos continuam, a oposição iraniana continuou a ser executada todos os dias, os seus membros, pelo regime teocrático. A questão nuclear não está resolvida, não se sabe onde é que estão os 470 quilos de urânio enriquecido a 60%. Mas a estrutura industrial está feita em pó. Quer dizer, vamos ver se está feito em pó. O controle do Estreito de Hormuz na proposta dos 10 pontos do Irão e neste período de 2 semanas de tréguas continua a ser feita, diz o Irão, e não vejo que haja uma resposta a essa afirmação. Vai ser aberta a circulação no Hormuz sob controle das Forças Armadas e não da Guarda Revolucionária. Sim, das Forças Armadas iranianas. A economia mundial
Hoje o petróleo pode ter descido de 120 para 99 dólares por barril nos preços. Estava em 70 antes disto tudo. Estava em 70 antes, e os efeitos da guerra sobre os mercados petrolíferos, os mercados energéticos, não vai desaparecer porque vai haver negociações ou porque eventualmente o Estreito de Hormuz vai ser aberto. Esses efeitos já existem, vão continuar, vão prolongar-se no tempo. Qualquer analista da realidade económica internacional ou dos mercados energéticos explica isso com toda a clareza. Portanto, esta guerra, além de não ter resolvido nenhum dos propósitos que Trump se punha inicialmente quando a lançou, teve como efeito colateral criar uma crise económica internacional cuja dimensão e cujas consequências ainda não sabemos. Hoje, a colunista do Financial Times escrevia, reagindo ao acordo, do apocalipse a Taco. Taco é Trump always chicken out, ou seja, Trump acaba sempre por, dizendo numa linguagem popular portuguesa, Trump acaba sempre por borregar, por ceder. Trump não queria de maneira nenhuma a continuação desta guerra, por razões múltiplas, entre as quais a situação interna da América, não só as midterm. Os republicanos estão a perder todas as eleições intercalares. Eu não estou a falar de congressistas, porque na América toda a gente é eleita. O procurador, o chefe da polícia está a perder em todos os sítios todas as eleições, como toda a gente comentou. O galão passou os 4 dólares, que é a chamada barreira psicológica para os americanos. Esta foi uma guerra travada desde o momento em que foi lançada, sem o apoio maioritário da opinião pública americana. Trump precisava de uma saída rápida e imediata para esta guerra, e eu creio que quando ele anunciou na segunda-feira que ia lançar o apocalipse sobre o Irão, sendo a célebre frase que mereceu imensa contestação no mundo inteiro, face arrepiante, que uma civilização inteira ia ser aniquilada numa noite. Ele tinha perfeita consciência, tinha de ter perfeita consciência do percurso das negociações e sabia que elas se aproximaram do fim, mas quis encontrar uma forma de dizer: houve negociações porque eu ameacei com o Armagedão. Portanto, há aqui um cenário criado pela propaganda habitual de Trump para chegar a um resultado que verdadeiramente, como disse o Carlos, em conflitos toda a gente proclama a vitória. Trump já disse que todos os seus objetivos foram alcançados, não sei quais. O Irão, apesar de tudo, provou a sua capacidade de resistência, que a administração americana não previu. Previu uma guerra curta, rápida, que levasse à aniquilação do regime rapidamente. Isso não aconteceu, e, embora com a sua estrutura militar debilitada, ontem teve o arrojo, ou melhor, esta madrugada, hora de Lisboa, de lançar mísseis contra Israel e contra o Kuwait, mesmo depois do anúncio do cessar-fogo. Como é que sai, perguntaste-me tu, a imagem dos Estados Unidos no mundo? Eu creio que sai ainda mais desgastada do que já estava inicialmente, desde que Trump regressou ao poder. Os aliados deixaram de poder confiar na política externa americana, temos dito isso repetidamente, da Europa à Ásia. E os próprios aliados dos Estados Unidos da América no Golfo, evidentemente as monarquias do Golfo quiseram dissuadir
Trump de lançar a guerra, mas agora, na sua maioria, queriam que alguns dos objetivos principais fossem alcançados, porque evidentemente é a estabilidade da região que está em causa para esses países. Pagaram e vão pagar um preço altíssimo por esta guerra, com o negócio do petróleo que ficou suspenso, com a paralisação, o bloqueio do Estreito de Hormuz, com a destruição de infraestruturas de refinação petrolíferas, etc. Portanto, pagam um preço que talvez não compense aquilo que vão ter em contrapartida, porque vão continuar com o mesmo regime teocrático, embora enfraquecido, embora não saibamos, volto a dizer, o resultado das negociações, a existir como uma forma de crispação das relações entre os países da região. Ninguém espera que o regime teocrático iraniano se converta num regime bom rapaz, bem comportado, só porque esta guerra aconteceu. Isso não acontecerá de certeza. E há naturalmente não. O que os aliados dos Estados Unidos pensarão, já pensavam, é que não podem confiar na sua habitual relação de aliança com a América. Os adversários, as autocracias, pensarão que Trump tem dificuldade, apesar de exibir todos os dias o seu poder militar, económico, político, no mundo como a maior potência mundial. Quando enfrenta a resistência, pensa duas vezes. A generalidade dos países, das potências e das regiões e dos países a nível internacional pensarão, nesta altura, muitos deles, que a América se transformou da potência hegemónica estabilizadora do sistema internacional que foi durante décadas e décadas no seu principal disruptor. Ou seja, cada país, nas suas relações com a América e na sua forma, a sua inserção na realidade internacional, no sistema internacional, vai ter de repensar a sua estratégia, vai ter de ver como atua num mundo que, ainda mais que a guerra na Ucrânia, marca uma realidade internacional completamente nova. Carlos, o Carlos já levantou um pouco o véu sobre esta questão, porque uma das consequências deste conflito foi esta reorganização dos poderes regionais. Este grupo, composto por Paquistão, Arábia Saudita, Egito e Turquia, chegou-se à frente para forçar este cessar-fogo e assumir-se como um interlocutor. Pergunto-lhe o que é que une estes países e, tendo em conta o que foi alcançado nesta madrugada, se há condições para esta coordenação se manter para outras iniciativas. O conjunto destes países, em primeiro lugar, tem uma visão clara da realidade, estão ali e sabem que, do ponto de vista militar... Estão na primeira fila, não é? Estão na primeira fila, não é um sítio bom para estar no Médio Oriente. Sabem que a estratégia avançada, a estratégia revolucionária do Irão está comprometida a longo prazo. Os proxies iranianos foram neutralizados no essencial, de Gaza ao Líbano, ao Iémen. Sabem que não vai ser fácil reconstruir o programa nuclear militar e que, em qualquer caso, isso vai demorar tempo, mas também, desde junho de 2025, reconheceram que há ainda uma outra nova realidade, que é o facto de os Estados Unidos, temos sublinhado isso, pela primeira vez, terem combatido ao lado de Israel num conflito do Médio Oriente. E começaram as outras potências regionais, as potências islâmicas, começaram a refazer a sua estratégia imediatamente a seguir. Em setembro de 2025, o Paquistão e a Arábia Saudita fizeram esse pacto de aliança. É importante para a Arábia Saudita, significa que tem um segundo aliado nuclear perante quer o Irão, quer, sobretudo, Israel, que é uma potência nuclear. Logo a seguir começaram conversações para alargar esse pacto de aliança ao Egito, à Turquia. Isso não foi possível, mas
a Segunda Guerra dos Estados Unidos e de Israel em conjunto contra o Irão estimulou a criação deste quadrilátero do Médio Oriente. São 4 aliados dos Estados Unidos, a Turquia é mesmo membro da NATO, o Paquistão, o Egito, a Arábia Saudita têm todos relações de segurança com os Estados Unidos, são todos membros do célebre Conselho da Paz que as Nações Unidas quiseram reconhecer, certamente num momento de distração, e juntaram-se para intervir, e intervir aparentemente com uma certa determinação para pôr fim à guerra a partir do momento em que, efetivamente, o programa nuclear iraniano parecia estar comprometido para os próximos anos. Estes países não querem estar numa aliança com os Estados Unidos e Israel. Querem que haja uma alternativa e que os Estados Unidos possam ter uma aliança com Israel, que terão, mas também uma aliança com este quadrilátero de potências e onde que inclui uma potência nuclear e que, portanto, pode fazer, alargando o espaço regional, fazendo um grande Médio Oriente, alargando o espaço de segurança de que estamos a falar com a entrada do Paquistão e criar um novo equilíbrio. Houve passos que foram dados importantes nesse sentido. Não é evidente que seja possível consolidar esta coligação securitária no Médio Oriente, mas, efetivamente, ela é necessária para compensar a força excessiva de Israel, quer como aliado dos Estados Unidos, quer no domínio regional, depois de ter demonstrado a sua hegemonia militar regional. Os equilíbrios na região já começaram a mudar e provavelmente mudaram de uma forma irreversível. Desde logo, o espaço regional alargou-se, vai tornar-se mais autónomo e os Estados Unidos vão, como querem, poder ter uma distância maior e menores compromissos militares e securitários em relação ao Médio Oriente. Teresa, eu queria voltar aqui um pouco atrás, também já fizemos referência a isto. Horas antes deste acordo, ouvimos e lemos o presidente dos Estados Unidos ameaçar bombardear infraestruturas civis iranianas, incluindo pontes centrais elétricas, a prometer dizimar uma civilização inteira numa só noite, a admitir que não estava preocupado com potenciais crimes de guerra americanos no Irão. Já no fim de semana também, Donald Trump também já tinha utilizado linguagem explícita e feito pouco da religião islâmica para exigir a reabertura do Estreito de Hormuz. Eu acho que nem Vladimir Putin recorreu a este tipo de discurso, pelo menos publicamente. Não, é mais sofisticado, apesar de tudo. Vladimir Putin lê muito história, tem muita cultura histórica e política, coisa que naturalmente Donald Trump não tem. Nós, inicialmente, não estávamos habituados a ouvir, nunca estivemos, ninguém estava, um presidente americano utilizar a linguagem que Trump usa habitualmente para se exprimir. Hoje em dia já começamos a estar habituados. Desta vez ele conseguiu de facto ir ainda mais longe na forma como se exprimiu, ignorando todos os princípios, todos os valores, todos os conceitos e a cultura política e moral do Ocidente, os valores ocidentais, prometendo de facto uma espécie de genocídio a uma civilização. Mas tudo isto é preciso pensar que isto não resulta apenas da linguagem de alguém que não tem maneiras, nós sabemos que não tem, mas que não tem cultura, não tem um conhecimento profundo da diplomacia e da forma como o mundo funciona, que diz que aplica às relações internacionais as mesmas regras que aplicava quando vendia e comprava propriedades imobiliárias em Manhattan. Tudo isso nós sabemos, mas o que também temos de perceber é que esta linguagem expressa, é a forma como Trump expressa a sua visão do mundo. E a sua visão do mundo corresponde àquilo que ele diz, ou seja, a sua visão do mundo resume-se a uma ideia central. Os Estados Unidos são a maior potência mundial,
tem, como ele diz todos os dias, a toda a hora e sempre que pode, o exército mais poderoso do mundo, que ninguém pode sequer igualar ou desafiar. Os Estados Unidos têm a economia mais poderosa do mundo, o que lhes dá a possibilidade de impor tarifas, por exemplo, às importações da maioria dos países do mundo, aliados ou adversários, não interessa. Esta visão que Trump tem do mundo é uma visão de um imperialismo predador que, por causa do seu poder, não tem de obedecer às mesmas regras internacionais a que os outros se sujeitam e que os próprios Estados Unidos, criaram, desenvolveram e defenderam, e que, por via dessa força, podem impor a sua vontade a toda a gente, a todos os países, à maioria dos países do mundo, simplesmente porque tem força, sem nenhum objetivo claro do ponto de vista dos princípios, do ponto de vista dos valores, do ponto de vista, ele diz que acabava com a civilização persa, do ponto de vista daquilo que nós podemos classificar, embora não muito corretamente, como a civilização ocidental. A sua visão do mundo é de um mundo sem regras, em que a única regra é a força. E é por isso que ele se exprime desta maneira. Podia exprimir-se de uma maneira mais elaborada, como faz Vladimir Putin, que pensa exatamente a mesma coisa, fala de uma maneira que corresponde à sua própria personalidade. Carlos, na semana passada, durante a discussão sobre a guerra no Médio Oriente e o papel da China neste conflito, o Carlos referiu-se ao país Xi Jinping como um tigre de papel. Penso que a expressão foi utilizada depois de Trump se ter referido à NATO nesses termos. Nós recebemos um e-mail precisamente sobre essa questão. O ouvinte Nuno Augusto pergunta então se é possível que o professor Carlos Gaspar concretize porque é que caracteriza a China e outros como tigres de papel. Será por causa da interdependência económica comercial? Carlos? Desde logo, a expressão tigre de papel é uma expressão que foi usada por Mao Tse-tung no final dos anos 50 para qualificar os Estados Unidos e explicar aos russos que eles não tinham que ter medo dos norte-americanos e da sua superioridade nuclear, porque os Estados Unidos eram um tigre de papel. E, obviamente, é irresistível constatar que é o próprio Presidente dos Estados Unidos que vem dizer que os Estados Unidos são um tigre de papel, quando diz que a NATO é um tigre de papel. E, salvo melhor opinião, os Estados Unidos fazem parte da NATO. Eu sei que o Presidente dos Estados Unidos tem contactos intermitentes com a realidade e, portanto, naquele momento os Estados Unidos não faziam parte da NATO. Mas os contactos intermitentes do Presidente dos Estados Unidos com a realidade não mudam a realidade, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, não mudam a realidade. E, portanto, o Presidente dos Estados Unidos disse que os Estados Unidos eram, como disse o Presidente Mao no final dos anos 50, que os Estados Unidos eram um tigre de papel. E se os Estados Unidos são um tigre de papel, a Rússia também é um tigre de papel e a China também é um tigre de papel. É nesse sentido irónico que eu não resisti, devia ter resistido para ser bem pensante e delicado como toda a gente, mas não resisti a glosar o termo de que a China, como os Estados Unidos, como a Rússia, são um tigre de papel. Não tem nada a ver com a interdependência económica, que era uma boa regra de um sistema internacional que já deixou de existir. Muito bem, vamos fechar muito rapidamente com a Hungria. Na semana passada já tínhamos abordado a campanha para as eleições deste domingo, que segundo as sondagens podem resultar numa vitória da oposição, liderada por Péter Magyar, contra o partido e o governo de Viktor Orbán. Deixa-me só fazer aqui um parênteses para recomendar os trabalhos que a jornalista Maria João Guimarães está a fazer no terreno, na Hungria, sobre esta eleição. Podem ler estes textos no site do Público e nas próximas edições do jornal em papel. Teresa, eu pego como quiser no tema, eu lançava-lhe só este gancho. J.D. Vance esteve na terça-feira em Budapeste para apoiar Orbán, acusou a União Europeia de interferência eleitoral. Pergunto-lhe se não será antes uma interferência dos Estados Unidos numa eleição europeia. Há interferência dos Estados Unidos, há uma interferência óbvia da Rússia,
todos os dias comprovada com as notícias que acabam por chegar a público, mas a Rússia tem uma longa experiência de interferência em eleições, nomeadamente nos Estados Unidos da América e na primeira eleição em 2016 de Donald Trump. Agora, a presença de Vance na Hungria é um sinal que não podia ser mais claro do que está em causa nestas eleições. Eu disse há pouco que Trump tinha abdicado da ideia de mudança de regime em Teherão. Trump e o MAGA e, sobretudo, o ideólogo J.D. Vance não abdicaram da ideia de mudança de regime na Europa. E, de facto, é na Europa que eles querem uma mudança de regime. As relações entre o partido de Orbán, a Hungria, Viktor Orbán e o movimento MAGA é muito sólida, muito antiga. A experiência de democracia e liberal ou de caminho, que me parece ser mais correto, para um regime de natureza autoritária é seguida, é um exemplo que o MAGA segue na persecução dos seus objetivos. O MAGA e os vários partidos de extrema-direita que, europeus, aliás, incluindo o na português. Europa, que aliás visitaram todos, não foi só J.D. Vance, visitaram todos o seu amigo Orbán durante a campanha. O que está em causa aqui, do ponto de vista dos Estados Unidos e do ponto de vista dos amigos de Viktor Orbán na Europa, de Le Pen, aventura a todos os partidos de direita radical extrema, nacionalista e populista na Europa, mas também para o movimento MAGA, é uma questão fundamental a continuidade ou a solidez de um regime que existe há 16 anos dentro de uma organização que tem por princípio fundamental só permitir países que cumpram todas as regras das democracias liberais, incluindo o Estado de Direito, coisa que já não existe na Hungria. É um teste fundamental para saber se uma experiência desta natureza tem futuro ou pode facilmente ser revertida. Foi revertida de alguma maneira na Polónia, embora, digamos, a deriva iliberal tenha sido mais curta em termos de tempo e menos profunda, porque foi mais curta do que aquela que se viveu nos últimos 16 anos na Hungria. Portanto, o que está em causa é fundamental para a Europa, é fundamental para o combate à extrema-direita europeia, é fundamental para os Estados Unidos da América, que verdadeiramente querem a mudança de regime, mas a mudança de regime na Europa. Muito bem, cá estaremos para a próxima semana para analisar o desfecho destas eleições. Teresa, Carlos, muito obrigado pela vossa análise e muito obrigado a quem nos ouve. Se ainda não fizeram, subscrevam este podcast e recomendem-no aos vossos familiares e amigos. Enviem perguntas. Nós voltamos para a próxima semana com mais um episódio. Um abraço. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.